Olá, o mundo é muito velho, o ser humano é muito novo. Como constatou Carl Sagan, se os cerca de 15 bilhões de anos do universo desde o Big Bang fossem comprimidos no espaço de um único ano do nosso calendário, a Terra só teria sido condensada a partir da matéria interestelar nos inícios de setembro. Os dinossauros surgiram na véspera de Natal, as primeiras flores nasceram em 28 de dezembro e os homens e mulheres às 10h30 da noite na véspera do Ano Novo. Mas nos últimos 10 segundos, um novo universo eclodiu. Como num milagre, floresceram nesta terra a arte, a ciência, a religião, a filosofia, a política, a mística, a tecnologia e tudo mais o que amamos na história da civilização e, além dela, o próprio Deus. Quem foi a criatura capaz de dar à luz tudo isso? Para uma dessas criações, o príncipe Hamlet, o homem é apenas a quintessência do pó. Numa célebre tirada, Darwin diria que o ser humano, por mais que se comporte bem, nada mais é que um macaco com os pelos raspados. Ainda assim, mesmo pelos meros critérios da evolução natural, é um macaco prodigioso. 99,9% de todas as espécies que já viveram neste mundo foram extintas e hoje, se contarmos todos os grandes primatas não humanos, gorilas, orangotangos, bonobos e os nossos primos mais próximos, os chimpanzés, eles não somam mais que 500 mil indivíduos enclausurados em minúsculas porções da Terra. Mas os humanos, pulverizados como estrelas sobre a superfície do globo, chegam a mais de 7 bilhões e meio e seguem se reproduzindo exponencialmente. Diante disso, talvez um outro cientista tenha sido mais esclarecedor. Nós somos só uma raça avançada de macacos num planeta menor de uma estrela bastante comum, disse Stephen Hawking. Mas nós podemos entender o universo, e isso faz de nós algo muito especial. Porém, mais do que simplesmente entender o universo, o homem acumulou um poder capaz de destruir toda a Terra, de escapulir dela para outros planetas, de transformar essa vida num inferno, ou talvez, como creem alguns, num paraíso. Assim, possivelmente, mais razão ainda tem um outro conterrâneo de Darwin, Hawking e do criador do príncipe dinamarquês, não por acaso poeta como ele. Comentando as primeiras criações do homem pré-histórico, Chesterton declarou: "A arte é a assinatura do homem. O homem é o microcosmo. O homem é a medida de todas as coisas. O homem é a imagem de Deus." Quais foram as condições ambientais para que o ser humano surgisse? O que sabemos sobre nossos ancestrais? Como foram extintos? Por que o Homo sapiens triunfou sobre todos? E terá a sua evolução se encerrado ou estamos só nos inícios de um novo tipo de Big Bang? Para responder a essas e outras questões, convidamos André Strauss, doutor em Ciência Arqueológica pela Universidade de Tübingen e professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, Pedro da Glória, doutor em Antropologia pela Universidade de Ohio e professor da Universidade Federal do Pará, e Walter Neves, professor titular aposentado do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da Universidade de São Paulo. Pedro da Glória, você pode nos descrever em que ambiente e quando surgem os primeiros hominíneos? Bom, eu acho que é interessante começar essa discussão e pontuar com essas perguntas, com algumas perguntas básicas, né, sobre onde e quando, né? Então, onde, quando e em que ambiente a gente viveu, né? Então, quando a gente fala em linhagem hominínia, que é a linhagem que deu origem a gente está falando do momento que uma série de indivíduos se separaram e uma parte deles deu origem aos chimpanzés, que é nosso parente vivo mais próximo, e a outra deu origem ao que a gente é hoje, o Homo sapiens. Essa separação ela acontece por volta de 7 a 5 milhões de anos. A segunda pergunta é em que lugar ela aconteceu, né? Então hoje se acredita, principalmente porque os chimpanzés, os gorilas vivem na África, que esse início ele ocorreu na África. A relação que eles tinham com esse ambiente é muito importante para saber quais foram os primeiros passos em direção a essa transição ao que a gente é hoje, né? E nos últimos 40, 50 anos, uma série de pesquisas tem trabalhado com o ambiente, o ambiente entre 7 e 5 milhões de anos na África, e eles têm trabalhado com a ideia de que começou ou iniciou um período de ressecamento. Então, os primatas, é comum eles viverem em ambientes tropicais, em árvores, mas na África, durante esse período entre 7 e 5 milhões de anos, as florestas começaram a recuar e as áreas abertas começaram a aumentar. As savanas que a gente vê hoje, porque tinham muito mais florestas do que a paisagem que a gente conhece hoje. Isso. Walter Neves. Tem que ter cuidado com isso, né? Porque a gente, quando pensa na África, as pessoas pensam na África como ela é hoje, né?
Um grande deserto no norte, uma área savânica, uma floresta equatorial no centro, depois savana, depois um deserto no sul, né? Então, às vezes, quando a gente pensa na África, e até por causa das bobagens que já foram ditas sobre a evolução humana, a gente pensa na África, automaticamente a gente pensa em savana, né? Isso é um erro, né? Quer dizer, esse grande processo de savanização da África, tal qualmente a gente vê hoje, é uma coisa que começou a se implantar aí por volta de 2,5 milhões. Então não tem nada a ver com essa origem dos hominídeos, assim, nosso primo comum com o chimpanzé. A gente precisa estar com uma mente aberta para pensar que eventualmente essa origem se deu em ambientes florestados ou em mosaicos de bosques e savanas, entendeu? André, porque o próximo passo importante, que acho que vocês vão explorar amplamente aqui hoje, é justamente o bipedalismo. Quer dizer, esses primatas estão saindo de um cotidiano, digamos, uma rotina na árvore, e estão caminhando por aí. Quer dizer, porque, digamos, quais são as perdas e ganhos? Quer dizer, existe um ganho de você conseguir trepar numa árvore, mas deve existir um ganho também em você conseguir caminhar em pé. Eu acho que uma coisa importante para a gente ter em mente para entender a relevância desses aspectos ambientais que o Pedro e o Walter mencionou, é que às vezes a gente fala em bipedia, os primeiros bípedes, a gente já imagina uma espécie de locomoção muito parecida com a que a gente tem hoje. Quando, na verdade, esses inícios do bipedalismo entre primatas era uma coisa completamente diferente, né? Ao longo da evolução humana se tem diversas formas de bipedia. Sobre esses mais antigos, de 7, 5 milhões de anos, a gente sabe muito pouco, mas de todas as formas, quando a gente começa a olhar para os australopitecos e para os ardipithecus, a gente percebe que, apesar de bípedes, eles ainda mantinham uma relação muito, muito próxima com meios de locomoção que fariam todo sentido na floresta. Isso para dizer, então, quando a gente tenta pensar quais seriam as forças seletivas ou as adaptações necessárias para esse processo de ressecamento, que de fato aconteceu, né? A partir do fim do Mioceno, você tem um resfriamento, e hoje em dia o foco é muito, né, nesse caráter de mosaico das paisagens. Então essa ideia de, não que ele foi jogado para a savana, mas que ele começou a ter que lidar com essa interface mais comum entre floresta e savana, mas ter isso em mente, que essa primeira bipedia era uma bipedia muito diferente do que a gente tem hoje, que a gente pode falar mais à frente, mas ela surge basicamente em torno de 2 milhões de anos com o Homo erectus. Era uma bipedia ainda muito única, né? Basicamente a forma que esses primatas se locomoviam, né, que esses hominíneos se locomoviam, seria diferente de tudo que a gente conseguiu ver hoje. Não se reflete quer seja na forma que os grandes símios hoje, como chimpanzé, gorilas e orangotangos, se locomovem, né? No caso de chimpanzé e gorila seria a naudopedalia. Por muito tempo se imaginou que esse ancestral comum, né, basicamente esse hominídeo de 7, 5 milhões de anos atrás, se locomoveria assim. Hoje, ainda que existe um debate, eu diria que o consenso caminha no sentido contrário, que são modos de locomoção muito especializados de gorilas e chimpanzé que evoluíram através de uma convergência. É mais fácil pensar, vamos dizer, essa menor importância da savana que o Walter mencionou, quando você também pensa que essa bipedia é uma bipedia muito diferente, e num certo sentido uma bipedia ainda muito mais vinculada com ambientes arbóreos. E relacionado a isso, Pedro, um dos poucos indícios... Desculpa te interromper. Claro. Eu chamo isso de bipedia facultativa. Eu acho que primeiro você tem uma bipedia facultativa, né, que é uma bipedia que aparece predominantemente em ambiente arbóreo, né, e aquilo que eu chamo de bipedia estritamente terrestre, que começa aí com o Homo erectus por volta de 2 milhões de anos. E isso é muito complicado, porque você perguntou assim, por que a gente ficou bípede? A gente sabe disso há muito pouco tempo. Então, todos os modelos, ou quase todos os modelos que a gente tem para explicar a bipedia, partia do pressuposto que ela aparecia na savana. Então hoje nós não temos a mais remota ideia de o que traz de vantagem adaptativa uma bipedia em ambiente arbóreo. Tanto é que chimpanzé vive muito bem na árvore e na terra, e em ambiente arbóreo, e não é bípede, né? E o que eu queria entender de vocês também, um dos outros indícios importantes que a gente tem morfológicos é a diminuição da dentição, especialmente os caninos. O que isso revela, Pedro? Então isso é um outro traço que ele aparece logo no começo. Assim como os primeiros sinais de bipedia, eles aparecem logo no começo, ainda de maneira incipiente, depois gradualmente chegando ao ponto que a gente está. Os primeiros fósseis, isso é interessante porque até 15, 20 anos atrás, a gente não tinha nenhum fóssil mais antigo do que 4 milhões de anos na linhagem.
E agora, nesses últimos anos, tem acumulado uma série de fósseis. Eu estou falando de Sahelanthropus tchadensis, Ardipithecus ramidos. E esses fósseis, eles apresentaram um traço interessante, junto com esses primeiros sinais de bipedia, que são caninos pequenos. E é difícil imaginar exatamente por que esses caninos eram pequenos, tendo somente ossos e dentes. Mas a gente pode usar como referência o estudo em primatas para tentar inferir por que esses primeiros hominíneos tinham caninos pequenos. Normalmente em primatas, aquelas espécies que apresentam caninos pequenos, ou pelo menos que os machos apresentam caninos pequenos junto com as fêmeas, eles têm pouca agressividade, principalmente os machos, pouca agressividade entre si, seja na disputa de território, seja no acesso a fêmeas. Então, caninos, ao contrário do que pode se imaginar, né, os primatas eles não são caçadores. Eles não usam o canino para caçar ou para atacar animais. Mas eles usam esses caninos para criar dispositivos de agressividade entre machos para disputar territórios. Então, a gente pode imaginar que algum tipo de mudança de organização social aconteceu ou existiu nesse primeiro momento da linhagem hominínia. Por que esses caninos diminuíram? Certamente eles não estavam usando essa agressividade, ou eles estavam tendo organizações sociais menos agressivas entre os machos nessas primeiras espécies. Só que aí, esse é um ponto da questão. O outro ponto da questão é que existe uma segunda explicação, que é uma explicação alimentar. Então, quando você tem caninos muito grandes, a primeira coisa que você precisa fazer é mostrar eles. Ou seja, abrir essa boca o máximo possível para usar ele como um dispositivo de ataque, um dispositivo de ameaça. Quando você começa a ter uma mastigação um pouco diferente, você exige que os músculos da boca sejam mais fortes, a tendência é que esses músculos passem a ficar mais na frente e você diminua menos a sua boca. Essa boca ela abre menos. Então é possível que, além da questão da agressividade, possa ter acontecido uma mudança alimentar. Os primeiros hominíneos eles passaram a comer coisas mais duras e resistentes. Então, duas explicações, que uma tem a ver com organização social, agressividade entre machos, ou seja, a nossa linhagem tem machos menos agressivos entre si, e outra que está ligado a uma alimentação e alimentos mais duros. E pode ser que essas duas explicações sejam verdadeiras, porque no primeiro momento ela pode ter uma diminuição de agressão, mas essa agressão pode ter aumentado no segundo momento, mas aí houve uma mudança alimentar. E talvez relacionado a isso, vocês podem nos esclarecer, mas chama atenção a variedade, a diversidade dos chamados australopitecíneos, né? Quer dizer, são esses primeiros hominíneos. Você tem alguma diversidade interessante aí. O que explica essa diversidade? Olha, Walter, precisa ter cuidado com isso, porque, na verdade, assim, realmente, você está correto. Se você pega hoje e juntar os parântropos juntos, você tem aí 6, 7 espécies de australopitecíneos, né? Botando o Kenianthropus também. Agora, nossa área de trabalho teve uma fase, né, eu peguei o finalzinho dela, quando eu comecei nesse negócio, que era, cada vez que alguém encontrava um fóssil, né, descrevia uma nova espécie para ter o seu nome registrado na história, né? Dos anos 60 para cá, né? Não que eu seja tão velho assim, mudou isso um pouco, né? Então a gente deixou de ser splitters para ser lumpers, né? Então a política nova era tentar acomodar o máximo possível os fósseis dentro de uma só espécie, né? E eu vejo que nos últimos 10, 15 anos, né, abriram a porteira novamente. Então todo mundo que descobre um fóssil novo quer botar um nome novo. Mas assim, eu acho que pelo menos entre os australopitecíneos você tem claramente 2 grupos, né? E isso eu acho que é incontestável, né? Um grupo que tem uma dentição mais ou menos pequena, né? Que no passado a gente se referia a isso aos australopitecíneos gráceis, que não se usa mais, caiu de moda, e os australopitecíneos robustos, que depois foi passado para o gênero Paranthropus, com o que eu concordo plenamente, né? Eu acho que essa diversidade de australopitecíneos
incluindo parântropos, né, só revela diversidade ambiental e adaptações locais a ambientes distintos. Quer dizer, eu não vejo isso como um problema em si. Eu acho que o oposto é que seria difícil de explicar, né? Eram espécies que tinham uma grande distribuição geográfica e nada mais justo de que esses indivíduos estivessem explorando com estratégias distintas as fontes alimentares disponíveis localmente, né? Mas volto a insistir, por exemplo, nós publicamos um trabalho que saiu, acho que o mês passado, nos Anais da Academia Brasileira de Ciências, né, onde a gente mostra que o que foi descrito como Homo habilis, Homo naledi e Australopithecus sediba é uma coisa só. Tá? Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer uma limpeza de meio de campo. Mas, sem dúvida, eu acho que foi uma etapa da evolução humana que a gente foi bastante diverso. Inclusive, só complementando, talvez esse estranhamento venha de uma extensão indevida do que acontece hoje para o passado, né? Hoje é uma única espécie humana que ocupa o globo e a gente tem, vamos dizer, essa experiência né, na nossa vivência. Mas a verdade é que isso é um cenário de exceção absoluta, né? Desde o início da nossa linhagem até basicamente 30 mil anos atrás, a norma foi a coexistência no mundo de pelo menos duas, e em muitos momentos, como esse que você mencionou, da fronteira do Plioceno e do Pleistoceno, de várias espécies hominíneas, e às vezes até 3 gêneros hominíneos coexistindo, talvez até 4, se você considera Kenyanthropus como um gênero válido, né? Ou seja, uma diversidade realmente pesada. Agora, esse debate é um desses debates antigos da paleoantropologia, com pessoas que favorecem uma visão de uma história evolutiva mais linear, com menos diversificações, que, por exemplo, negariam a validade do Kenyanthropus, que o Walter mencionou anteriormente, e aqueles que acreditam que não, que é um cenário de ampla diversidade, né? Nesse mesmo período dos australopitecinos, se você considera o Paranthropus, na fase terminal dele você já tem espécimes do gênero Homo, e durante esse período você também tem outros gêneros presentes. Então, assim, se de fato esses gêneros são distintos, é um cenário de alta diversidade. E eu gostaria de complementar também dando um exemplo interessante sobre novas técnicas que têm surgido no estudo da evolução humana, por exemplo, os isótopos. Então tem um caso muito interessante que são os parântropos, que são os tais dos robustos, né? E a gente acreditava que esses robustos eram muito semelhantes, eles eram parecidos no seu modo de vida, e tem o Paranthropus boise, né? Que vive no leste da África, e o Paranthropus robustus, que vive no sul da África. E aí, quando eles foram extrair esses tais isótopos do esmalte dentário deles, eles descobriram que eles tinham dietas muito diferentes. Então, o Paranthropus boises era um especialista em alimentos de áreas abertas, enquanto o Paranthropus robustus era mais diverso. Então, o que parecia ser homogêneo, além de toda a diversidade, ainda dentro dos robustos, essas novas técnicas conseguiram fazer distinções finas de alimentação. Alguns deles se alimentavam de forma mais intensa em áreas abertas, outros usavam mais diversidade de alimentos. Então, essas novas técnicas, elas têm ainda até aumentado a forma refinada com que a gente entende essa diversidade. Só tem mostrado óbvio que os organismos se adaptam às condições locais. Por que seria diferente? Come o que dá para comer, né? Come o que dá para comer, claro. Né? E por que seria diferente com os hominídeos? E a África é bastante variável. Então, o leste da África tem um determinado tipo de ambiente, de condição, que é diferente do sul da África. Então, a gente está falando de um continente bem diverso. Só para complementar o que o André falou, ele falou assim, né, que a gente tinha aquela visão unilinear da evolução dos hominíneos, né? E que tudo que aparecesse a gente já conseguia encaixar, né? Aquela maldita figurinha, né? De que vai ficando bípede. Eu odeio essa figurinha, né? Porque é tudo menos aquilo, tá? A gente não sabe o que é, mas é tudo menos aquilo. Então, pelo menos de 4 milhões de anos para cá, eu acho que para antes a gente não tem evidências para isso, mas pelo menos de 4 milhões para cá, a nossa evolução não é uma árvore, é uma sucessão de moitas. Você entendeu? Isso é ótimo, mas é péssimo por outro lado.
Como tem muita espécie, como tem muita diversificação, está muito difícil você criar uma árvore filogenética de relações de ancestralidade e descendência. Então deixa eu trazer aqui para a discussão um elemento que está um pouco nessa convencionalidade aí dessa árvore, porque a gente está aqui falando de australopitecíneos e homo, e por trás da complexidade da taxonomia que tem que existir, como tem que ser de fato, se a gente traduz Australopithecus, por exemplo, significa, pelo que eu entendo, macaco do sul, né? É algo assim. E homo já é literalmente homem, né? Quer dizer, e de fato, quando a gente olha essas ilustrações, essas figuras, o Australopithecus, digamos, ele é um macaco, mas já humanoide, a gente já tem uma sensação de algo humanoide ali, né? E o homo já seria, digamos, um homem simiesco, assim, né? Quer dizer, eu sei que não tem uma linha divisória assim, bem clara, mas se a gente puder explicar por que onde acontece essa transição, por que a taxonomia escolheu passar do Australopithecus para o Homo? A emergência do gênero Homo, né, que é como a gente se refere a essa questão, talvez seja um dos temas mais interessantes da evolução humana e que remontam à própria definição do gênero Homo pelo Linneu, né, lá no século XVIII, quando ele define o gênero Homo, que inclusive, eu não sei se intencionalmente ou não, ele nunca designou um holótipo para o gênero Homo, né, como é comum de fazer com outras espécies, como você tem para gorila, como você tem para chimpanzé. E desde Darwin se pergunta quais seriam as características que justificariam, né, vamos dizer assim, instaurar o gênero Homo. É o que na nossa área muitas vezes se chamava antes cruzar o grande Rubicão da evolução humana. Só ver datas, André. Quando a gente está falando mais ou menos, hoje em dia se entende... Então, entre 3 e 2 milhões de anos, a depender da aceitação de alguns fósseis mais antigos e fragmentários. O chamado Homo habilis. A gente, talvez nenhum outro período da evolução humana seja tão difícil de exercer as classificações taxonômicas quanto esse intervalo de 2 a 3 milhões de anos atrás. Há uma indefinição absoluta nesse sentido. E tem menos evidências do que nos Pelo contrário, tem muita evidência, mas ela é muito difícil de compartimentalizar, encontrar padrões que permitam dividi-la. O próprio holótipo do Homo habilis, que é um fóssil da garganta de Olduvai, encontrado em 1960 pelos Leakey, chama OH7, é composto de uma calota craniana, uma mandíbula e ossos da mão. E foi baseado justamente nessa calota craniana, que tinha uma capacidade estimada muito acima daquilo que se observava entre os outros australopithecus, que a equipe dos Leakey decide, né, fazer essa definição do Homo habilis, que, por mais que tenha sido feita com base, por um lado, nessa alta capacidade craniana, também ia a partir da análise dos ossos da mão, que à época se acreditava serem compatíveis com produtores de ferramentas de pedra que eles já encontravam na região, né, desde o começo da década de 50. Hoje, o que a gente sabe? Primeiro, a gente nem tem certeza se esses 3 elementos ósseos, que à época foram considerados no mesmo indivíduo, a mandíbula, o fragmento de crânio e a mão pertencem ao mesmo indivíduo. O crânio, de fato, apresenta uma grande capacidade craniana, que apontaria em torno de 650. Foi revisado no artigo de 2015, mas de todas as formas. Não, de Olduvai, foi revisado do 1813. Foi revisado o H7 na data de comemoração, inclusive, mas de todas as formas, 650, 750, enquanto a mandíbula é extremamente prognática, extremamente comprida, extremamente simiesca, entre aspas. E os ossos da mão, após uma reavaliação recente, são extremamente parecidos com ossos da mão de babuínos, né? Então tem nada naquela mão que aponte para uma capacidade de confeccionar instrumentos de pedra. E ao mesmo tempo você tem, vamos dizer, o outro extremo morfológico disso que a gente chama de Early Homo, que seria um fóssil famoso, que é o 1470, que seria aquele dished face, né, a face de prata, então extremamente retrognático. E como é que você compatibiliza essas duas morfologias, né? E o problema é que você tem, então, o ideal seria, vamos dizer, que cada um desses elementos que a gente está falando, cada um fossem formando padrões únicos. Mas cada fóssil que você encontra vai mostrando esses padrões misturados, por assim dizer. Então, hoje em dia, inclusive, o consenso é de que é impossível dar suporte a essa divisão clássica entre o Homo habilis e o Homo rudolfensis, né? Você não consegue organizar os fósseis nessas gavetinhas, pelo menos não com facilidade. Então, Amazonas, mas por definição esse é um momento de transição, né? Vamos dizer assim, é aquele momento que você passa a ter um ancestral que passa a ser mais parecido com o humano moderno do que com o ancestral comum com o chimpanzé. Agora você veja como o demônio se insinua das maneiras mais matreiras na paleoantropologia.
mesmo os primeiros Homo, seja lá como a gente chame, né, eles ainda conservavam aquele padrão de bipedia facultativa. Você só vai ter a bipedia estritamente terrestre, claramente implantada, a partir de Homo erectus. Então tem um dos maiores especialistas do mundo em evolução humana, o Bernard Wood, que aliás dos vivos é o último que trabalhou com os líqueis, né? A família famosa de arqueólogos lá de Olduvai. O Bernard Wood propôs durante algum tempo que a gente usasse esse critério de bipedia estritamente terrestre para marcar o início do gênero Homo. Mas, e que eu gostei muito, pessoalmente achei fantástico a proposta dele. Mas eu num paper do Nature, né, junto com colegas argentinos, aliás, eles que lideraram a pesquisa, a gente mostrou que do ponto de vista craniano, né, habilis e rudolfensis se associa mais a Homo de fato do que a Australopithecines, né? Então é muito difícil achar um critério hoje para definir o gênero Homo, você entende? Pedro? Eu vou tentar fazer não a síntese, mas vou apontar 3 coisas que eu acho que são importantes nessa transição. E cada um dá um valor diferente para ela e a gente pode colocar mais, mas vamos pontuar aí. Tamanho do cérebro. Começa uma tendência a aumentar o tamanho do cérebro. Aí a questão é saber o quão grande aumentou para a gente considerar Homo. Será que é 750, que nem o Rubicão? Ou será que é menos? 650? A gente tem discussões sobre a capacidade craniana. Segunda característica importante, diminuição dos dentes. E aí eu coloco mais um fóssil nesse debate. O fóssil mais antigo hoje do Homo, ele está em 2,8 milhões de anos. E sabe o que ele é? E sabe o que ele é? Ele é um fragmento de mandíbula. E como que eles conseguiram dizer ou aferir isso com, é claro, discordâncias? Morfologia dos dentes. Tem uma morfologia mais do que meia dúzia de gente que aceita esses novos fósseis de 2,8 como Homo. I'm sorry. E agora, exato. Então, note-se que estamos longe do consenso. Mas aí, pontuar essa segunda característica. E uma terceira característica, instrumentos. Por que o Homo habilis foi considerado a primeira espécie de Homo? Está no nome dele, habilis. Foi o primeiro a ter ferramentas ou desenvolver ferramentas. É claro que hoje a gente sabe que essas ferramentas são mais antigas. Mas o chimpanzé tem ferramentas. Faz ferramentas, mas a gente está falando de mudanças ou padronização de lascamento de pedra, que é mais elaborado do que os chimpanzés fazem. E que os australopithecíneos também? Recentemente, há 2 anos atrás, se descobriu que instrumentos de 3,3 milhões de anos em australopithecíneos. Mas até a década de 60, isso era importante na definição de Homo. Então, se essas características sozinhas elas não definem Homo, talvez o pacote delas, crescimento do cérebro, diminuição de dentes, associado à fabricação de instrumentos, e o corte é difícil, porque aí é uma transição. Mas podemos deixar o Rubicão agora para trás, para pegar um elemento que vocês trouxeram aqui, que é o crescimento da caixa craniana. O cérebro humano vai aumentar e vai se tornar, pelo que eu entendo, o animal com maior cérebro na relação entre massa corporal e massa encefálica, né? Isso parece ser decisivo. Como que isso está acontecendo nesse momento, André? O que isso revela? Qual é o caminho que está seguindo aí? Só para fazer um comentário, a evolução humana, quando a gente olha ela na escala geral, talvez seja um dos casos mais bem documentados, né, no registro fóssil mamífero de um processo evolutivo. É claríssimo, é extremamente bem didático, eu diria. As discussões começam a entrar quando a gente vai no detalhe, né? Então, assim, não há dúvida que todos esses elementos que o Pedro mencionou começam a ocorrer em algum momento entre 3 e 2 milhões de anos atrás. O difícil é quando você começa a querer, para cada fóssil que você encontra, que geralmente são fragmentados, né, um pedaço pequenos, saber onde é que eles encaixam nessa história. Mas na perspectiva geral, você começa a ter esse aumento do cérebro, não só do cérebro, mas também
da espinha, né? Que vai enervar com mais, vamos dizer assim, com mais capacidade, o tórax, que possivelmente também te dá mais habilidade motora nas mãos, que vão permitir, num certo momento, capacidades tecnológicas mais desenvolvidas, né? Então tudo isso começa a acontecer nesse momento e vai aumentando até você chegar no Pleistoceno médio com, né, até o que o Walter sempre se refere, os primeiros grandes cabeçudos, que são os Homo heidelbergensis, que já têm tamanhos de cérebro, vamos dizer assim, compatíveis com os do humano moderno. E aí, a partir daí, você tem uma estabilização, pelo menos desse cenário amplo, né? Você ainda tem variações pequenas. E eu acho que o que é interessante, pensando em tamanho de cérebro, duas considerações, né? Para o gênero Homo, a gente começou a ter um problema de usar tamanho de cérebro, que é floresiensis. Porque se você precisa ter um tamanho de cérebro grande para definir como gênero Homo, então floresiensis vai ser Australopithecus, né, que até é uma ideia que existe, e eu pessoalmente não me desagrado, ainda que é um desafio, né, porque são, né, o Walter mencionou, acho que rapidamente, acho que não, essa espécie que foi descoberta, imagino que agora uns 15, 20 anos atrás, né, no Sudeste Asiático, na Ilha de Flores, e que foi um dos maiores enigmas da antropologia recente. Eles têm cérebros muito pequenos e parecem ser remanescentes, possivelmente, de algum homem arcaico que chegou ali, mas cérebros muito pequenos do gênero Homo. E, por outro lado, a gente vê diversas espécies do gênero Homo com cérebros grandes, heidelbergenses, neandertais e seres humanos, que, apesar de terem cérebros grandes, têm, vamos dizer, comportamentos muito diferentes uns dos outros. O que quer dizer que, se por um lado não há dúvida que o incremento do tamanho cerebral foi fundamental, né, para explicar as unicidades cognitivas e comportamentais que nos definem, também não foi suficiente, né? Tem que ter mais alguma coisa envolvida aí. Quer seja estritamente fisiológica, outras mudanças no cérebro além do seu tamanho, quer seja aspectos de acumulação cultural, né, que certamente foram muito importantes ao longo da evolução do Homo sapiens. Então, nesse sentido, Walter, a gente pode introduzir ao ouvinte para esse Homo erectus, que você acabou de dizer que ele é a primeira bipedia não facultativa. Então nós temos um Homo aí com as mãos livres. O que ele está fazendo? Não, os outros também tinham mãos livres. Mas a partir do erectus você é estritamente terrestre. Tá? Ou seja, nós somos um desastre para subir numa árvore. Né? Os australopitecíneos eram ótimos no chão e ótimos nas árvores. A partir do erectus, com a bipedia estritamente terrestre, nós perdemos essa... Somos uma tragédia para subir numa árvore. Mas tem algum ganho, porque aí ele consegue recolher alimentos ou caçar? Não, isso já se fazia antes, mas por isso que eu digo para você, é muito difícil. Para matar essa charada, nós teríamos que saber qual o diferencial adaptativo que a bipedia trouxe primeiro em ambiente arbóreo. Com o Homo erectus é fácil, sem dúvida. Foi a generalização das savanas na África e a exploração do filé mignon que tinha nas savanas da África, que são as carniças dos grandes mamíferos que eram predados pelos grandes felinos. Então isso provavelmente é isso que se deu. O que eu gostaria de lembrar é que o Pedro falou, por exemplo, em Homo há 2,8 milhões de anos. Né? A situação, só para o público ficar mais claro, é assim: Homo, todo mundo bate o martelo em 2 milhões de anos, não há dúvida. Há evidências bastante razoáveis de que talvez chegue a 2,4 milhões de anos. E agora tem essas descobertas na Etiópia de 2,8 milhões de anos, que pouquíssima gente aceita. Eu prefiro bater o martelo em 2,4 para o gênero Homo. Ferramenta. Tá? Achava-se há algum tempo atrás que as ferramentas mais antigas teriam 2 milhões de anos. Aí isso bateria mais ou menos com a origem do Homo habilis. Isso depois a Elaine Roche mostrou que você tem ferramentas com 2,6 milhões de anos. Se não tinha Homo há 2,6 milhões de anos, significa que foi algum australopithecíneos que fez isso. O que muda agora é que a gente sabe que tinha Homo com 2,4. E você tem essas novíssimas ferramentas encontradas há 3 anos, por aí. O Lomecoyense, no Quênia, com 3,3. Aí não tinha mesmo, ninguém propõe qualquer fóssil do gênero Homo dessa idade, ou seja,
algum australopithecine, provavelmente o Kenianthropus, deve ter fabricado essas ferramentas de 3.3. Certo. Agora, esse Homo erectus ele vai ser protagonista de um evento muito importante, que é a dispersão da África. Os hominíneos estão se espalhando, vão chegar até a China, né, pelo que eu entendo. Quer dizer, o que faz, Pedro, com que ele seja, essa espécie seja tão bem sucedida e, bom, vai até conquistar o mundo, por assim dizer, bem entre aspas, né, mas ele vai espalhar talvez pela Europa, pela sul da África, enfim. Bom, esse momento é um momento bem interessante da evolução humana, e complementando o que os colegas já disseram, né? O Homo erectus ele tem uma estratégia adaptativa muito diferente do que existia até então. E essa estratégia adaptativa, ela envolve já uma bipedia completa, ou seja, em termos energéticos, eles conseguiam se encaminhar longas distâncias. Eles provavelmente são protagonistas da perda de pelos, que já é uma adaptação que muitos pesquisadores acreditam que tem a ver com termorregulação, ou seja, eles eram capazes de suar, resfriar. Então o suor, a perda de pelos, ela favorece a questão do suor, e o suor ele resfria seu corpo em ambientes muito quentes. Então eles tinham uma estratégia adaptativa muito boa para longas caminhadas em ambientes abertos. Uma bipedia completa, e eu gosto muito de enfatizar a questão da alimentação. Então, se eles estavam vivendo agora num ambiente aberto, eles tinham que aproveitar o tipo de alimento mais nutritivo que existia nesse ambiente, que é a carne. Então, a inserção da carne na evolução humana, ela explica muito do que aconteceu nessa expansão e nessa estratégia adaptativa de ocupação dos ambientes abertos. O que significa que eles têm que ser ótimos caçadores também. Exato, mas aí é um ponto que a gente está balançando a cabeça, vocês não estão vendo aqui, mas e aí eram carniceiros. Exato. Então a maneira com que eles tinham para obter essa carne ainda não é a maneira com que o Homo sapiens atual obtém essa carne, caçando. Não são grupos que a gente pode chamar de caçadores-coletores. São carniceiros-coletores. Porém, a carne, ela era um elemento central dentro dessa questão, porque, e aí a gente conecta, note que essa estratégia adaptativa, ela envolve o corpo todo, envolve o ambiente todo. E a gente conecta, por exemplo, com a questão do cérebro. Para você ter um crescimento do cérebro, o cérebro hoje, em humanos modernos, ele drena quase 25% da nossa energia. Ele é um órgão extremamente... ele drena muita energia. Ele é caro, muito caro. Para você ter um órgão desses, você precisa ter uma alimentação nutritiva. Você precisa ter uma alimentação de alta qualidade. E a ponto do Homo erectus foi essa estratégia adaptativa de ambientes abertos, esse início do consumo de carne, e aí sim você ter capacidade tanto de se locomover longas distâncias, como de começar a ter um tamanho do cérebro, uma cognição maior. Né? E essa variação extraordinária de ambientes, André, eles estão se espalhando pelo mundo inteiro. O que isso vai implicar para o processo evolutivo? Olha, antes só um complemento rápido na questão da bipedia do Homo erectus. Hoje se tem muita ênfase nos estudos, principalmente do Daniel Lieberman, de Harvard, de enfatizar que nós, humanos modernos, nem como a gente pensa muito no chimpanzé como grandes exploradores das árvores, que uma das nossas grandes habilidades seria essa capacidade de correr maratonas, por assim dizer, né? O homem corredor no jogging ali. Que isso seria muito único e assim, quando você começa a estudar isso em detalhe, é realmente impressionante a capacidade de eficiência energética desse processo, as distâncias que a gente consegue correr, e que de alguma maneira o Homo erectus seria a primeira espécie que estaria capacitada a instaurar esse tipo de locomoção. E que isso teria uma implicação muito forte para isso que o Pedro estava falando, de dieta, e inclusive potencialmente que além dessas carniças, a maratona ela aparece como um mecanismo de caça. Explico rapidamente. Essa capacidade de correr longas distâncias em climas muito quentes fariam que, vamos estar perseguindo uma zebra, por exemplo, né, que tem todo um outro sistema de refrigeração, por exemplo, não sua, né? Vai chegar uma hora que basicamente basicamente você vai andando atrás da zebra, ela corre, aí você chega perto dela, ela corre de novo, você chega perto dela, ela corre, uma hora ela colapsa. Né? Então você não precisa de lança, você não precisa de nada. No que ela colapsou, ela está à sua disposição. Isso pode ter sido algo muito importante para trazer essa proteína que o Pedro estava falando, né, para essa dieta. Então isso é algo muito importante. Me dê um exemplo
de grupo caçador-coletor hoje que usa essa estratégia de matar zebra correndo atrás dela sem antes dar-lhe uma estocada com uma flecha, com uma Dá ponta. uma estocada, mas que bom que hoje não se faz igual a 2 milhões de anos atrás, né? Parabéns para todos. Para matar zebra na correria é só do Lieberman mesmo. Pode ser. Mas isso dito, então, de fato, né, tem essa expansão que, por um lado, parece, vamos dizer assim, que é permitida por essa bipedia, né, mais eficiente, mas ela traz também outros questionamentos no sentido comportamentais. Algumas pessoas, e eu, de linhas gerais, concordo com isso, acho que teria sido impossível essa colonização do velho mundo sem, por exemplo, o domínio do fogo, né, que é outro tema fundamental na evolução humana. Talvez outro dos temas que existe uma grande incerteza, né? Quando surge o fogo, qual que é a forma, né, que o fogo era lidado, de evidências diretas, né? Evidências assim, a certeza absoluta, uma fogueira, isso você só vai começar a ter lá para frente, no Paleolítico Superior, né? Não, você tem evidências no Sudáfrica com 1 milhão de anos. No Wunderberg, mas muita gente não concorda com essas evidências. Mas você tem em Israel com 800 também. Mas não são certamente da mesma qualidade do que as... do que aparece depois, claro. Inclusive essa na África do Sul tem uma série de estudos mostrando que pode ter sido combustão espontânea por presença de guano. Sempre pode. Sempre pode, esse que é o problema. Mas isso dito, talvez essa presença, em vez de ir atrás dessas hard evidence, a gente pode assumir que, de fato, para ter tido sucesso essa expansão, vamos assim dizer, você precisaria ter o domínio do fogo. Seria uma evidência indireta. Eu não sei se os colegas se sentem convencidos por ela ou não. Eu acho razoável. Deixa eu descrever um cenário, talvez vocês corrijam, por favor. Mas há cerca de 500 mil anos atrás, você tinha, então, hominíneos na Ásia, na Europa, espalhados e diversos. Ou seja, homem de Neandertal... Há 500 não. Há 500, basicamente, o que você tinha era heidelbergenses, ocupando grande parte do território, né? E você tinha uma sobra de erectus lá no Sudeste Asiático e na China. Há 500 tinha mais alguma coisa além disso? Na Europa tem a tapuerca. Na verdade, o ponto que eu estou querendo chegar assim, Homo sapiens, que é 300 mil mais ou menos. Não, 190. 190 mil. Mas quando ele surge, você tem homos espalhados por aí. Mas aparentemente ele surge na África. Há 30 mil anos, se você pegasse uma carrocinha do tempo, já que a gente está num país emergente, se fosse num outro país a gente diria uma máquina do tempo, mas aqui é carrocinha, né, do tempo. Se pegasse uma carrocinha do tempo e visitasse para trás apenas 30 mil anos, 30 mil anos não é nada, nós tínhamos quantas espécies no planeta? Nós tínhamos os neandertais, nós tínhamos sobra de erectus, nós tínhamos denisovanos, falta um que eu não estou me lembrando. O floresienses. Então você veja, há meros 30 mil anos atrás, você tinha 5 espécies no planeta. E por que nós surgimos, o Homo sapiens surge na África de novo e não de uma mistura entre, ou surge de uma mistura entre essas diversos homos? Essa resposta é difícil e eu não sei se alguém sabe ou se tem alguém, se é possível a gente saber com precisão. A África sempre foi um lugar onde as espécies hominíneas apareceram. Então a linhagem começou na África, entre 7 e 2. A pesquisa é afrocêntrica, esse que é o problema. Só pode ter aparecido lá porque a gente só procura lá. Então, talvez... Bom, é claro que os fósseis, a gente está sempre... Cada descoberta, ela muda o cenário. Mas, assumindo que os Homo sapiens, como a gente acredita, surgiram na África, ele é um ambiente de diversificação das espécies hominíneas. É possível que lá tivesse uma densidade maior, que tivesse uma variação de clima mais acentuada, alguma competição, alguma pressão seletiva, alguma coisa que estava acontecendo na África, que lá era um centro de diversificação de espécies e de surgimento de espécies. Agora, por quê? Qual a pressão seletiva que aconteceu na África e não na Europa é uma pergunta de difícil resposta. E volto a comentar. Eu acho o seguinte, eu acho que nossa área tem um problema muito sério, que a gente tem uma visão, pelo menos até 2 milhões de anos atrás, a gente tem uma visão absolutamente afrocêntrica, né? Porque tudo que a gente tem vem da África, né? Agora, e o pouco que está sendo descoberto fora da África, cada vez que se descobre alguma coisa fora da África, né?
faz com que a gente questione demasiadamente o quadro que a gente pintou para a África, né? Então, quando a gente fala assim, os primeiros hominídeos apareceram lá, os primeiros homo apareceram lá, os primeiros homo sapiens apareceram lá. Obviamente, como cientista, eu sei que a gente tem que trabalhar com o que tem e a gente não pode trabalhar com o que não tem. Né? Mas a ausência de evidência não é evidência de ausência. Não é evidência de ausência. Então, eu só queria pontuar aqui para o público que é o seguinte, né? Não tenho nada contra a África ser, né, o celeiro de inovações na evolução humana. Mas também a gente tem que saber que pelo menos entre 7 milhões e 2 milhões, se bem que eu tenho descobertas na Jordânia agora que questionam isso, mas eu não posso falar delas porque não estão publicadas, né? Mas pelo menos entre 7 milhões e 2 milhões, o registro fóssil que a gente tem é inteiramente africano, entendeu? André, mas no caso do homem moderno, do Homo sapiens, as evidências que apontam a África como berço dessa origem, ela não é unicamente fóssil, né? Você tem uma fortíssima evidência genética que mostra reiteradamente, né, também, tanto o momento quanto o local de origem como a África. Então acho que, ainda que para essas linhagens mais antigas a gente eventualmente possa ter grandes surpresas, né? Mas no caso específico do Homo sapiens, eu acho muito improvável que isso aconteça. Agora, desculpa Pedro, mas só eu preciso colocar isso, porque falando em ausências e evidências, quais são as hipóteses mais aceitas, plausíveis para o surgimento da linguagem abstrata, da consciência simbólica, da fala, em outras palavras? Bom, em algum momento da evolução, e a gente que trabalha nessa área, a gente coloca isso como a última grande transição em direção ao que a gente chama de Homo sapiens moderno, ela tem a ver com esse pensamento que a gente chama de simbólico, né? Então, o que seria esse pensamento simbólico? Esse pensamento simbólico é a nossa capacidade, que a gente sabe hoje, porque nós estamos todos aqui, em usar símbolos para se referir a coisas abstratas. Então, por exemplo, a linguagem que a gente usa quando a gente fala casa não tem nenhum sentido. Ela é simplesmente um símbolo. Mas toda vez que eu falo casa, as pessoas sabem e elas se referem a alguma coisa real. Qual que é essa capacidade que a gente tem? A gente tem a capacidade de usar redes enormes de símbolos para se referir a realidades que muitas vezes a gente não está vivendo. Então a gente está conversando aqui sobre algo que aconteceu há milhões de anos atrás e as pessoas estão imaginando essas cenas, elas estão imaginando essas ocorrências. E essa capacidade que a gente tem, ela é muito importante porque ela está associada a várias características humanas. Por exemplo, arte. Por exemplo, religião. Por exemplo, ficção. Escrever romances, escrever... Então a gente sabe que isso é humano. A gente sabe que isso é parte do humano. A gente sabe quando, mais ou menos. Agora a questão é descobrir quando isso aconteceu. Versão cor-de-rosa e versão satanizada. Vai lá, Walter. Por favor. Não, fala da cor-de-rosa. E a gente tem, novamente a África, ela é um ponto importante, mas as evidências de simbolismo, elas estão ligadas, por exemplo, ao uso de adornos corporais, colares. Roupas. Ocre. Roupa é difícil porque não preserva, entendeu? Então a gente acaba se atendo mais ao que preserva, né? Então, por exemplo, colares. Por exemplo, ocre. Então o ocre ele é muito usado para pintar o corpo. Isso pode simbolizar algum tipo de estado, de emoção. A gente está falando, por exemplo, de gravuras abstratas em rochas, pinturas rupestres. E todas elas... essas evidências são datadas de quando, exatamente? E a gente elas começam a aparecer de forma gradual e ora ali, ora aqui, na África. Tem algumas evidências a 150, mas aí depois aparece algumas num sítio na África do Sul a 85 mil, por exemplo, algumas ranhuras abstratas. Blombos, 85 todos mil. De Homo sapiens ou não necessariamente? E aí, como a gente identifica esse traço, a gente está falando, então finalmente chegamos no que a gente considera o Homo sapiens moderno. Que eles têm aquela característica que estava faltando para dizer. Então a gente está falando em torno de 85,
125. Agora a gente vê essa manifestação simbólica acontecendo de forma ampla há 40 mil na Europa, quando a gente tem aquelas pinturas rupestres em Chauvet, em Lascaux, que mostram realmente um pensamento simbólico, uma existência de arte, enterramentos com acompanhamento. E criando intersubjetividade, né? Porque uma coisa é você ter o surgimento da subjetividade. A outra coisa é o aparecimento da intersubjetividade. Né? Desculpe. Isso, não, exatamente. Isso. Essa é a versão... talvez... vamos aqui na versão cor-de-rosa. A cor-de-rosa é o seguinte, que tudo isso apareceu num pacote explosivo chamado a Revolução Criativa do Paleolítico Superior. Uma certa disrupção aí. Completamente. Teria uma ruptura, teria ocorrido alguma coisa na nossa circuitaria cerebral interna, do ponto de vista esqueletal isso não tem nenhuma diferença, né? E que traria então para nossa mente esse módulo de significação. Quando se diz cor-de-rosa é porque é mais consolidada. É redondinha e cheia de evidência. Linear. Né? Uhum. Então, a ideia é o seguinte, que apesar de nós termos Homo sapiens com 190 mil, tá? Esses sapiens de 190 mil até 50 mil anos atrás, ele tinha as mesmas características comportamentais dos arcaicos. Vai acontecer alguma coisa no cérebro dele por volta de 50, e aí vai aparecer a capacidade de simbolização. Todas as formas, elas já aparecem explosivas, né? E isso também injeta uma inovação tecnológica muito grande. Essa é a versão cor-de-rosa, que inclusive eu defendia assim, de bacamarte na mão até cerca de 2 meses. 2 meses? Porque são mais rápidos do que surgiram agora na Espanha. Já havia umas coisinhas, mas agora contundentemente surgiram algumas datações, ainda que são datações sobre calcita, que é uma coisa complicada, né? Mas vamos aceitar, né? De arte rupestre com 65 mil anos na Espanha. E o Homo sapiens não tinha chegado na Espanha nessa época. Ele vai chegar ali por volta de 38, 40, né? Então agora algumas pessoas estão dizendo, tá vendo? Não tem essa explosão criativa. Os neandertais também tinham capacidade de simbolização, né? Mas a grande pergunta é, tá bom, se eles eram tão simbolicamente dotados quanto nós, se eles eram tão sofisticados quanto nós, por que nós sobrevivemos? E eles foram para a casa do caralho. Você sabe responder essa pergunta, André? Por que eles foram para a casa do caralho? É uma boa pergunta. Tem várias hipóteses, né? Mas primeiro que hoje a gente sabe que essa não foi uma relação tão preto no branco, né? Que eles tiveram diversas formas de contato, aqui falando entre os neandertais e os sapiens. Teve contato, digamos, íntimo, procriação? Sim. Hoje a gente sabe, né? Que pelo menos 5% de mistura entre sapiens e neandertais, pelo menos nas populações europeias. Então você tem diversas hipóteses, né, que tenha tido uma competição direta dos sapiens, vamos dizer assim, que a chegada dos sapiens em si afetou muito os neandertais, ou talvez a mudança climática que vem associada, né, com essas etapas finais da presença do neandertal na Europa tenham, né, levado a essa extinção. E hoje em dia a gente não consegue ter certeza. Mas eu acho que uma das grandes transformações no pensamento de evolução humana dos últimos 50 anos é essa que o Walter falou. Cada vez mais existe uma aceitação da possibilidade de que os neandertais faziam parte dessa expressão simbólica do Paleolítico Superior. Eles enterravam, a gente sabe disso. Isso seria já um indício de consciência religiosa? Não? Não. Isso nem Deus sabe. Isso também é um tema muito... Isso também é um tema que algumas pessoas diriam que sim, outras que não. Se eram enterros intencionais ou não, se eram os enterros estritamente, vamos dizer, funcionais, higienicistas ou não, se eles vinham acompanhados de flores, como na década de 70 se falou. Mas hoje tem várias outras evidências na mesma linha, possivelmente o uso de adornos pelos neandertais, construção de pisos de grama, uma espécie de caminha. Mas o uso de adorno, por exemplo, exceto essas coisas na Espanha agora, coincidentemente, os neandertais começam a fazer quando eles veem isso de pendurado no pescoço dos sapiens
que acabaram de chegar na Europa. Isso é uma das principais críticas, né? Se os neandertais eram tão simbólicos, por que eles passam centenas de milhares de anos sem expressar essa capacidade e só o fazem quando chegam os humanos modernos? Mas isso também remete que para mim talvez seja uma das questões mais interessantes dessa desconexão entre a origem da morfologia anatômica, da anatomia moderna e as primeiras expressões mais fortes do simbolismo, né? O que isso significa? Que nem o Walter falou anteriormente, será que há 50, 70 mil anos teve um clique, uma mudança genética, fisiológica, neurológica, eu que sei, ou talvez não, né? Não teve nenhuma mudança, vamos dizer assim, fisiológica, biológica, mas foi o resultado de, após 100 mil anos de existência do Homo sapiens, se criou uma densidade demográfica que permitisse até esse processo de acumulação cultural mais eficiente, né? Basta pensar, nós temos exatamente a mesma genética do que tinham os nossos colegas há 6 mil anos atrás, né? Somos idênticos, mas as expressões comportamentais, simbólicas e tecnológicas são bastante diferentes. Isso para mostrar que às vezes a mesma máquina, o mesmo circuito, a mesma circuitaria é capaz de se expressar das formas mais distintas. Mas todas se remetem à questão do significado e da capacidade de significação. Toda essa diversidade que você tem, ela está a serviço da significação. Então, eu acho que o grande X é o seguinte, talvez tenha surgido há 70, você tem realmente lá os colares de Glass River, você tem o Sarajevo, você tem o Diabo de Blombos, mas você só vê uma explosão disso, tá? E um impacto disso, inclusive na sobrevivência, a partir de 50 mil. Mas vamos admitir os 70, os 80. O fato que há no mínimo 100 mil anos entre o surgimento, como ele muito bem falou, que eu esqueci, né, do homem anatomicamente moderno para o surgimento do homem comportamentalmente moderno. Mesmo que a gente retroceda isso para 100 mil, mas ainda assim haverá um delta entre essas duas coisas, entendeu? Pedro, 1 minuto para a gente fechar. Agora, eu acho que é interessante nessa discussão toda mostrar que o fosso entre Homo sapiens e Homo neanderthal diminuiu. Então, antes a gente tinha a ideia de que nós éramos dotados de qualidades intrínsecas ao humano. E hoje a gente sabe que os neandertais são mais próximos da gente do que a gente imaginava antes. E talvez tivessem algum tipo de comunicação, de linguagem da maneira deles, certamente diferente. Então eu vejo essa questão toda como essa diferença ela é muito mais gradual do que ela parece de repente de uma hora para outra, e a gente que concorde e a gente que discorde. Mas eu discordo. Já temos um aqui. Mas eu acho que a diferença entre Sapiens e Neandertal ela diminuiu. O Neandertal é sempre visto como um ser, as criancinhas chamam outros de Neandertal quando faz alguma burrada, quando faz alguma coisa estúpida, são seres que eram conhecidos como fortes e viviam de forma dura, brutos. E hoje a visão mudou. Eles têm uma elaboração que talvez eles sejam tão próximos a nós que eles de alguma forma interagiram intimamente. E é uma prova bem concreta de que esses mundos não eram tão distantes quanto a gente imagina. E a gente, quando fala em Homo sapiens, a gente sempre imagina a nossa cultura é muito diferente daquele outro grupo humano, e a gente sempre cria essas distinções, né? Eu acho que o Neandertal é justo também que a gente aproxime ele um pouquinho do que a gente enxerga como Homo sapiens, né? Fantástico, acho que nós nunca percorremos distâncias tão longas de tempo nesse programa, foi incrível. Agradeço Pedro da Glória, agradeço Walter Neves, André Strauss, agradeço por ouvir e até a nossa próxima edição.